Boa tarde. Muito boa tarde, Ziane. Boa tarde a todos que nos assistem nesta quarta-feira, dia 1º de abril. E na edição de hoje você vai ver detalhes do projeto de lei que pode valorizar o salário do trabalhador maranhense. E você vai ver também a repercussão no parlamento das demissões de empresas no estado. As novas regras do FIES que estão na mira do PROCON. E mais, hoje é dia de Portal Cultural Antecipado. E o Gleis Azevedo vai trazer as dicas do universo cultural para a gente. Tudo isso agora no Portal da Assembleia, segunda edição, que já está no ar. Um projeto de lei autorizado e de autoria do deputado Zé Inácio pode valorizar o salário de várias categorias de trabalhadores no Maranhão. O assunto foi discutido em uma reunião. Para transformar em realidade, o projeto aguarda agora a votação dos demais parlamentares. O deputado Zé Inácio se reuniu com lideranças sindicais do Maranhão para discutir sobre o projeto de lei de sua autoria que regula o piso salarial de várias categorias profissionais no estado que não atuam no serviço público. A ideia é fazer com que esses profissionais sejam valorizados. Nós propomos um projeto que cria o piso salarial regional no estado do Maranhão. Mas para que a gente possa dar andamento a esse debate, as articulações, não só aqui na Assembleia, mas também junto aos trabalhadores, nós achamos por bem, primeiro, iniciar o diálogo com as centrais sindicais. Nós tivemos presente 5 centrais sindicais aqui, que não só aprovaram a proposta, gostaram da proposição, porque eles já vêm defendendo e discutindo essa matéria, mas como vão fazer, a partir de hoje, um diálogo permanente com o nosso mandato, no sentido de que a gente possa fazer uma ampla discussão com a classe trabalhadora. A Constituição de 88 criou a possibilidade de os estados terem o seu próprio salário mínimo. As centrais sindicais aqui reunidas, como a Força Sindical, a qual eu presido, a CUT, a CTB, a UGT, a CSB, Nova Central Sindical, CSP com lutas, enfim, essas centrais se uniram aqui no estado para discutir com o deputado a implantação desse salário. Então, ele é feito via um projeto de lei e nós estamos discutindo as bases desse processo e desse projeto para que esse salário seja implantado futuramente aqui no estado do Maranhão. Para os líderes sindicais, a reunião com o deputado traz boas expectativas à classe trabalhadora. A expectativa é muito grande, porque a iniciativa que foi dada não é para qualquer um, porque ela é muito polêmica. Porque você falar do piso salarial, nós não estamos falando do piso nacional, que é o salário mínimo, nós estamos falando do salário estadual, que é para todos os profissionais que não têm a sua devida regulamentação. Não estamos falando dos servidores públicos, federais, estaduais, municipais, e nem estamos falando daqueles que têm acordos coletivos ou convenções coletivas onde já tem uma discriminação, ou mesmo aqueles que já têm, por lei, regulamentado o piso salarial. Mas estamos falando daquele profissional que trabalha no dia a dia e não tem qualquer tipo de regulamentação. Temos aí uma média de 5 estados brasileiros que têm o salário regional e que qualifica a mão de obra. É importante dizer isso porque nós, trabalhadores maranhenses, somos trabalhadores que somos imigrantes, nós vamos muito trabalhar lá fora. Quando vem aqui, nós deparamos com o nosso salário que não é a realidade. E o salário regional ele faz com que isso se aproxime, pelo menos, do resto do país, porque a gente acaba equilibrando. E quando você consegue sensibilizar um deputado que vem com a gente, fazer essa discussão, e principalmente que a gente possa estar discutindo um salário regional para várias categorias, então, assim, para a gente é muito valioso, muito bem-vindo e a gente está à disposição para ajudar. O projeto de lei já foi apresentado à Casa Legislativa no início de março e agora aguarda a votação dos parlamentares. Um debate que nós vamos fazer durante todo o ano de 2015 e acreditamos que talvez no final do ano essa proposta ela esteja aprovada, mas aprovada de tal forma que a sociedade, não só os trabalhadores, mas também os sindicatos patronal também sejam ouvidos para participar desse debate, dessa discussão. Nessa semana, os maranhenses foram surpreendidos com o projeto de lei de suspensão do alumínio, ocasionando a demissão de 650 funcionários.
do Consórcio de Alumínio do Maranhão, a Alumar. E esse foi um dos assuntos que repercutiu ontem durante os trabalhos no Legislativo. Os deputados Fernando Furtado, Adriano Sarney e Max Barros levantaram o caso das demissões da Alumar. A Alumar vem sangrando, né? Porque goza de incentivos fiscais, vem sangrando as riquezas do Estado do Maranhão, a força de trabalho do trabalhador no nosso Estado. Agora, que ela já deve ter grandes estoques nos Estados Unidos da alumina, produzida no nosso Estado. Agora, simplesmente, ela vai fechar uma unidade e dispensar 600 trabalhadores. Esta Assembleia não vai ser omissa. Vamos, na Comissão de Assuntos Econômicos, pedir uma audiência pública envolvendo os trabalhadores, o sindicato, representantes da empresa, representantes do governo estadual, representantes do governo federal, a FIEMA. A Alumar consome 2 vezes mais do que todo o Estado do Maranhão consome de energia. Tudo que o Estado do Maranhão consome de energia, a Alumar consome 2 vezes mais. E eu tenho números um pouco atrasados, e ela paga 1/4, pagava, não sei se essa relação permanece, 1/4 que o consumidor comum pagava. Quer dizer, ela consome 2 vezes mais e pagava apenas 1/4. O deputado Rogério Cafeteira fez esclarecimentos sobre a viagem do governador Flávio Dino e de ter deixado o vice-governador para tratar do caso da Alumar. Acho que a estatura de um vice-governador está compatível com essa reunião. Agora, acho também que não é uma questão ideológica, mas acho que já chega do Estado, sempre que uma grande empresa sente qualquer dificuldade econômica, o Estado servir de muleta. O deputado Cabo Campos levantou questões sobre a promoção na carreira militar. O deputado Raimundo Cutrim criticou a aposentadoria compulsória de coronéis da PM no Maranhão. Já o deputado Eduardo Braide solicitou a inclusão do município de Belágua no Comitê Municipal do Programa Mais IDH. A deputada Andréa Murá chamou a atenção para a medida provisória do governo do Estado que, segundo ela, precisa ser revista. Prova disso foi a medida provisória que simplesmente refere à mobilidade urbana e ele inseriu a questão dos policiais. É inadmissível, e esse não é o primeiro caso. Existiu também, deputado Adriano, a medida provisória 196, que alterava a lei que era de contratação de pessoal, e simplesmente ele colocou num artigo, ele simplesmente inseriu para transferir a EMAP, tornando ela vinculada à SEGEP. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? O deputado Júnior Verde destacou a necessidade de investimentos na construção de aeroportos no Estado. O deputado Levi Pontes tratou de questões discutidas na Comissão de Saúde. Era pedido deles a criação do cargo de coordenador de saúde bucal do Estado do Maranhão, que foi extinto, criar um projeto de lei obrigando que todos os hospitais de urgência e emergência, e principalmente as UTIs, em ter cirurgião odontológicos, visto que 10% dos pacientes que fazem infecção hospitalar dentro das UTIs é provocado pela cavidade bucal, e dos quais 40% chegam a óbito. O processo para a escolha dos conselheiros tutelares sofreu mudança. A partir desse ano, a eleição vai ser unificada em todo o país. O tema foi debatido em uma audiência pública proposta pela deputada Valéria Macedo aqui na Assembleia Legislativa. A reportagem é de Milena Dutra.
De acordo com a lei aprovada em 2012, as eleições para a escolha dos novos conselheiros tutelares devem acontecer de forma simultânea em todo o país no dia 4 de outubro. Aqui no Maranhão, o desafio é organizar o processo unificado em 213 municípios onde os conselhos atuam. Essa preocupação foi a discussão principal da audiência pública promovida pela deputada Valéria Macedo. É uma discussão importante porque é uma discussão a nível nacional que nós estamos debatendo aqui, que é a unificação do processo eleitoral dos conselheiros tutelares, que uma lei federal ela unificou a cada 4 anos o processo eleitoral. E aqui nós trouxemos os conselheiros tutelares, representação do CMDCA, do Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente e várias outras entidades que apoiam os conselhos, que trabalham no direito das crianças e adolescentes, para que esse processo ele seja deflagrado em todos os municípios do estado do Maranhão, em prazo, que tem um prazo vigente, esse prazo já está quase no seu limite e que muitos municípios não adequaram a esta lei. A audiência contou com a participação de conselheiros tutelares de vários municípios, Ministério Público e do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Todos unidos para discutir as diretrizes das eleições unificadas que acontecerão pela primeira vez no Brasil. Se vê e percebe a demanda latente que nós temos hoje diagnosticado, que 90% dos municípios do estado do Maranhão não adequaram as suas legislações municipais em conformidade com a lei federal. A lei institui, a Lei 12.696/2012, institui este primeiro processo de escolha unificada de conselheiros tutelares, em que no Brasil nunca se fez um processo em que numa só data todos os conselheiros tutelares estarão sendo eleitos. E é preciso, a princípio, que todos os municípios do Brasil, e aí a gente faz o recorte para o nosso estado do Maranhão, enquanto ente, e enquanto associação de conselheiros tutelares, que a gente mobilize, que a gente faça gestão municipal, que a gente cobre do órgão que tem o papel de capitanear e de traçar metas, diretrizes, caminhos para que esse processo ocorra no município, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. O processo unificado deverá ser organizado em até 6 meses. Cada município vai ficar responsável pelas votações, mas deve seguir regras nacionais. Entre elas, a que determina que os conselheiros deverão ter candidatura individual e ser escolhidos por meio do voto direto para o mandato de 4 anos. A votação, prioritariamente, ela deve ser de eleição direta. Mas ainda há municípios com um modelo antigo, que deve ser atualizado pelas câmaras municipais, que ainda prevê eleição indireta. Mas o ideal, a partir do parágrafo 7º do artigo 227 da Constituição Federal, é que realmente a gente tenha eleições diretas, com a participação plena da comunidade, com o voto aberto, o voto secreto, universal, e localizado dentro de cada comunidade. Por exemplo, São Luís, que tem 10 conselhos tutelares, vai eleger para cada uma dessas áreas os seus representantes. Depois de ouvir os conselheiros, a deputada Valéria Macedo vai encaminhar à Assembleia Legislativa requerimentos para que as eleições dos conselhos tutelares aconteçam sem problemas no mês de outubro. Entre elas, o pedido de apoio das prefeituras municipais e a solicitação de urnas eletrônicas ao Tribunal Regional Eleitoral. Nós fizemos vários encaminhamentos, mais de 10 encaminhamentos, dentre eles acionando o Tribunal Regional Eleitoral para que ajude nesse processo, acionando a Procuradoria-Geral da Justiça para que acione os promotores, a Secretaria de Segurança Pública dê condições de segurança para o processo eleitoral, acionando a FAMEM, a Federação dos Maranhenses dos Municípios, para que acione os prefeitos a cumprir a legislação e, portanto, fazer o processo eleitoral em tempo hábil nos municípios, acionando também o próprio Estado nas suas instituições competentes e acionando exclusivamente essa casa, para que tome partido, ajuda a organizar, para que esse processo, que é importante, ele realmente seja realizado em tempo hábil e seja garantido esta eleição dos novos conselhos tutelares no estado do Maranhão, nos municípios, e que garanta a proteção dos direitos da criança e do adolescente, conselheiros efetivamente dentro da lei,
que a lei também garante capacitação permanente, garante condições de trabalho, direito a esses conselheiros, enfim. Né? Nós estamos aqui buscando a efetiva proteção das crianças e adolescentes do nosso Estado. E veja no próximo bloco, o presidente da FIEMA, Edilson Baldez, fala sobre a 20ª Agenda Legislativa da Indústria. É logo depois do intervalo. Aguarde aí que a gente volta já. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. Parece não ouvir quando você fala meu nome. Se não gosto de colo. Se estou demorando para começar a falar e pareço desconectada do mundo. Pode ser que eu seja autista. É melhor contar para o médico. Quanto mais cedo eu começar a fazer terapia, melhor será para a minha qualidade de vida. A TV Assembleia abraça esta causa. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Foi realizada em Brasília a 20ª Agenda Legislativa da Indústria 2015. No evento, foi apresentado um documento que aponta obstáculos e indica soluções para o crescimento dos estados brasileiros. Para falar sobre o assunto, eu converso com o presidente da Federação das Indústrias do Maranhão, FIEMA, Edilson Baldez. Boa tarde, doutor Edilson. Seja bem-vindo. Doutor Edilson, a economia vive um momento meio delicado, né? Os números apontam para um momento de retração. E a gente sabe que em economia nada acontece de forma isolada. Qual tem sido o reflexo disso aqui para o Maranhão? Pode ter sido muito ruim, preocupante, mas nós estamos, juntamente com as empresas produtoras aqui do Maranhão, tomando as medidas necessárias para que a gente possa minorar essa situação. O que está acontecendo é que nós somos um mercado exportador e a nossa competitividade lá fora está prejudicada devido aos preços, tá certo? Os preços internacionais estão dificultando a colocação de nossos produtos nesse mercado. As notícias para o Maranhão não são tão animadoras. Nós perdemos a refinaria, agora nessa semana a Alumar está anunciando aí o fim da produção de alumínio no estado, as indústrias de ferro-gusa também sofrem problemas. O Maranhão deixou de ser um bom negócio para investir? Não, de maneira nenhuma. Isso é pontual, é momentâneo, isso é reflexo da crise que estamos vivendo, queira ou não, essa crise aqui no nosso país, que também já é reflexo da crise internacional, que não nos afetou naquele momento, mas agora está nos afetando um pouco nisso aí. Esperamos que a gente possa, junto, a iniciativa privada com o poder público, todos eles envolvidos, saímos o mais cedo possível dessa situação. Por que a gente teve um impacto maior?
é porque nossa cidade, nosso estado, apesar de territorialmente grande, mas nosso parque industrial ainda é pequeno. Então isso reflete, estamos saindo da dificuldade da construção civil, que como nós sabemos é um problema nacional. Aí nós tivemos pontualmente esse caso da Alumar e da Margusa, que teve que fechar suas instalações provisoriamente até que o mercado internacional possa oferecer condições para que elas sejam competitivas. Pra você ter uma ideia, o Pará já fechou todas as suas buzerias. Nós só fechamos uma, apesar de que as demais estão passando uma certa dificuldade, mas nós estamos, inclusive, já em conversa com o poder estadual, já está criando tirando algumas dificuldades que eles estavam enfrentando para facilitar esse trabalho. Então, nós acreditamos que, trabalhando junto, o poder público e a iniciativa privada, nós vamos sair já dessa pequena dificuldade, essa primeira pequena fase que nós estamos passando aí. A gente começou falando só de problemas, mas o senhor participou agora da agenda legislativa para a indústria e lá, além de problemas, eles também discutem soluções. Que soluções seriam essas para reverter esse quadro? O setor produtivo do país entendeu que há necessidade de nós estarmos acompanhando o dia a dia as decisões do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Por quê? Porque as decisões são políticas. Se a gente for tentar resolver depois de tomar as decisões, é muito mais difícil. Então, através da CNI, nós temos já pelo 9º ano consecutivo o lançamento de nossa agenda legislativa. Essa agenda, ela comporta todos aqueles assuntos que estão tramitando no Congresso, que são de interesse da classe produtiva. Foi feito o lançamento lá. Muito em breve faremos, já estamos articulando com a Assembleia Legislativa, nós faremos também o lançamento aqui daqueles assuntos que estão tramitando aqui na Assembleia Legislativa, que são de interesse do setor produtivo. Então isso é muito importante para o setor produtivo, muito interessante para o Congresso Nacional, por isso eles estavam lá em peso. Estava o presidente do Congresso Nacional, estava o vice-presidente da Câmara, nós tivemos quase 100 deputados federais presentes, senadores. Deputados estaduais aqui também, o deputado Adriano Sarney representou a Assembleia. Nós convidamos aqui a Assembleia Legislativa, vários deputados estavam lá e o deputado Adriano Sarney estava representando o presidente da Casa, que não pôde comparecer naquela data. O senhor fala numa agenda estadual, já existe data para pensar essa agenda, para se discutir a questão da indústria aqui no Estado? Não temos data, mas nós já estamos trabalhando essa agenda, nós estamos formatando, já acertamos com o presidente da Assembleia que vamos fazer esse lançamento, só falta acertar a data e também a conclusão desse trabalho para que a gente possa apresentar. A própria Assembleia Legislativa está agendando para a próxima quarta-feira, inclusive até o deputado Adriano Sarney, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui na Casa, uma audiência pública para se discutir essa situação da Alumar. O senhor acredita que possa ser revertido esse quadro, essas pessoas não sejam demitidas? Eu acredito sim, porque apesar da decisão ter sido nacional, a decisão da Alcoa foi para o Brasil inteiro, certo? Não foi só para o Maranhão. Mas lá está se dando o seguinte, quer dizer, está suspendendo temporariamente. Isso quer dizer, a hora que ela conseguir equacionar as dificuldades que estão influenciando no preço de produção, com certeza ela voltará a essa fase que foi desativada agora e as outras duas fases que já foram desativadas antes. Então é uma questão de equacionar. Como todos nós sabemos, o produto industrial é resultado de insumo, de matéria-prima, de mão de obra e de impostos. Tá certo? Então, se a gente conseguir diminuir um desses pontos aí, com certeza ela voltará. Hoje mesmo nós vamos ter uma reunião hoje à tarde com eles, da Alumar, para a gente tentar ver se a gente encontra uma forma até de evitar essas demissões. Ok, nós conversamos com o presidente da FIEMA, Dr. Edilson Baldez. Eu queria agradecer a sua presença aqui no portal da Assembleia Segunda Edição. Ok, eu que agradeço. Muito obrigado. E no próximo bloco, novas regras do FIES na mira do PROCON e as dicas do universo cultural com o Gleise Azevedo. Eu volto já.
Sai daqui, cachorro! Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. A TV Assembleia abraça esta causa. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Nossas ruas andam cheias. Carros, motos, obras, congestionamentos. Só tem uma coisa faltando nisso tudo: gentileza. Por isso, nosso desafio é encher as ruas de gentileza. No sinal, no congestionamento, nas faixas, estacionamentos, estradas e rodovias. Gentileza por toda parte. Vamos incentivar assim a educação e o respeito entre as pessoas no trânsito. Experimente você também distribuir gentileza e receba em troca um trânsito melhor. A TV Assembleia abraça esta causa. O governo federal está lançando o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015. São mais de 156 bilhões em créditos para o agronegócio brasileiro. De um lado, é mais investimento em tecnologia e inovação. Do outro, mais desenvolvimento para o setor. De um lado, é o Brasil investindo em mais competitividade e sustentabilidade, para que do outro, o agronegócio produza ainda mais oportunidades para o país continuar crescendo. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. O financiamento estudantil, o FIES, foi e ainda é alvo de muitas reclamações. Na próxima segunda-feira, uma audiência pública vai tratar dos problemas ocorridos nos últimos meses. Quanto ao sistema de acesso ao programa, o PROCON é um dos órgãos fiscalizadores que vai discutir o assunto. Eu converso agora com o diretor do PROCON no Maranhão, Duarte Júnior. Boa tarde, Duarte. Seja mais uma vez bem-vindo aqui. Boa tarde a todos. Como é que tem sido a procura dos estudantes maranhenses nessas questões do FIES? Há mais ou menos 2, 3 semanas atrás, nós recebemos muitas demandas, muitas reclamações, muitas denúncias dos estudantes que são consumidores e o PROCON imediatamente notificou algumas instituições de ensino superior que estavam desrespeitando esse direito do consumidor. A grande problemática nessa questão é que o Ministério da Educação proibiu as instituições de reajustarem um valor acima de 6,4%. Algumas instituições chegaram a reajustar as suas mensalidades no patamar de 10%. Então, o que aconteceu? As instituições repassaram esse percentual a mais ao consumidor. Não importa de quem é culpa, nesse primeiro momento o que a gente tem que garantir é que o consumidor não arque com esse custo, não arque com esse ônus que é do fornecedor. Nós notificamos e exigimos que as instituições entrassem com uma ação, se assim elas entenderem, em face do Ministério da Educação, mas que não repassasse ao consumidor esse ônus e essa notificação foi respeitada. Segunda-feira teremos uma audiência pública, com participação de estudantes e de empresas também, universidades. O que pode sair dessa audiência pública? Olha, audiências públicas são muito importantes, pois reúnem as partes para debater, para discutir e para confrontar essas ideias de uma forma muito democrática, de uma forma muito imparcial e de uma forma muito moderna. Nessa audiência pública estarão presentes o PROCON, as Defensorias Públicas do Estado, Defensoria Pública da União e também os representantes das instituições, das universidades, das instituições de ensino superior e também os estudantes. É muito importante que os estudantes se façam presentes, pois lá eles terão a oportunidade de falar, de apresentar as suas demandas para que nós, órgãos de defesa do consumidor, juntamente com as instituições, possamos talvez pacificar o entendimento nesse sentido. Caso não seja necessário, caso não seja possível, nós ingressaremos com as medidas administrativas e judiciais devidas para garantir o direito do cidadão. Agora, outro grande problema que está vivendo aqui a capital maranhense é a questão das passagens, o aumento das passagens do transporte coletivo. Como é que está essa situação? Que pé está? A SMTT já abriu a planilha? Como é que está essa situação? Olha, o PROCON Maranhão imediatamente notificou,
foi o primeiro órgão a notificar, a buscar esse respeito ao direito do consumidor, notificou a SMTT, bem como o SET, para que eles apresentassem planilhas que justificassem esse aumento. Além disso, nós nessa notificação apresentamos 2 fundamentos para que o valor voltasse a ser o que era antes. Nós apresentamos o fato do decreto que eleva o valor da passagem, o valor da tarifa, não ter sido sequer publicado, e também apresentamos como fundamento uma legislação municipal que exige para o aumento da tarifa a realização de audiências públicas. Ocorre que a Prefeitura, através da Secretaria de Trânsito e Transporte, alegou e apresentou isso comprovadamente, que essa legislação havia sido considerada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão como inconstitucional e apresentou uma publicação no Diário Oficial com data retroativa. Sendo assim, só apresentaram, além dessa questão, só nos restou analisar essas justificativas que foram apresentadas. Nós recebemos no final do dia de ontem e vamos hoje nos reunir com a Procuradoria-Geral do Estado para analisar essa documentação e, na próxima semana, a entrar com ações, seja judiciais, seja administrativas, caso nós possamos identificar que houve um aumento, sim, abusivo. Agora, diretor, o grande questionamento de quem está em casa nos assistindo é saber, essa passagem vai diminuir mesmo? Essa é a pergunta que todos nós queremos a resposta e todos nós queremos, dos órgãos de defesa do consumidor, responder ao consumidor. O que nós podemos fazer e garantir é que nós não vamos economizar esforços para buscar o respeito ao direito do consumidor. Caso, após a análise dessas justificativas, dessas planilhas, são muitos documentos, nós poderemos afirmar que o aumento é abusivo ou não. Sendo abusivo, nós ingressaremos com as vias administrativas que já estão em curso e também com as vias judiciais, que o Ministério Público ingressou através da promotoria da doutora Lídia Cavalcante. Nós juntaremos elementos a essa ação civil pública. Agora, caso, após analisar essas planilhas, nós cheguemos à seguinte conclusão, que o aumento foi necessário, foi devido para não inviabilizar a realização do negócio, aí o caminho será junto às empresas que desempenham essa atividade para exigir a qualidade, pois se aumentou, o consumidor quer sentir o reflexo desse aumento na qualidade da prestação desse serviço, que é um serviço público e de extrema importância a todo cidadão. Duarte, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Portal da Assembleia, segunda edição. Eu que agradeço a oportunidade e desejo uma boa tarde a todos. Obrigado. Você pode rever a entrevista com o diretor do PROCON, Duarte Júnior, e todo o conteúdo do jornal no site da Assembleia, al.ma.leg.br. No portal de notícias você encontra ainda a cobertura completa de tudo o que acontece no Legislativo. E o Portal da Assembleia, segunda edição, fica por aqui. Até a próxima semana.